Olá pessoal, vamos para a aula 305. Vamos a primeira então. Em um processo a pressão constante de 2 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, um gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos para 12 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Determine o trabalho realizado pelo gás em joule durante essa expansão. É uma isobárica, né? Ele diz, o processo é uma transformação isobárica. Então, se é isobárica, o trabalho realizado pelo gás eu posso calcular com P vezes ΔV. Como a pressão está em Newton por metro quadrado, que eu já sei que é Pascal, e o volume em metro cúbico, então as unidades estão todas no sistema internacional de unidades. Então, o trabalho realizado pelo gás será, pressão 2 vezes 0 vezes 10 na 5 vezes ΔV. O que é ΔV? ΔV é o volume final menos o inicial. Então, 12 vezes 10 na menos 3 menos 8 vezes 10 na menos 3. Tudo sistema internacional. Então, o trabalho realizado pelo gás, 2,0 vezes 10 na 5 vezes. Como o expoente é o mesmo, então, 12 menos 8, 4 vezes 10 na menos 3. Agora, 4 vezes 2 dá 8,0. 10 na 5 vezes 10 na menos 3, o que eu faço? Mantenho a base, somo os expoentes. 5 mais menos 3 dá 2 joules. 8 vezes 10 na 2 pode ser essa a resposta, ou se tu quiser, 800 joules positivo, hein? Trabalho positivo, porque foi uma expansão. Se fosse contrário, se fosse uma compressão, o trabalho ia ser negativo. Vamos para o número 5. Um gás ideal sofre uma transformação mostrada a seguir no diagrama de Clapeyron. Gráfico PV também é chamado de diagrama Clapeyron. Qual é o trabalho realizado pelo gás durante essa transformação? Eu quero lembrá-los que, se é uma transformação qualquer, nós temos aqui, nós temos aqui o seguinte, que eu tenho que fazer a área. A área é numericamente igual ao quê? Ao módulo do trabalho realizado pelo gás. Só o módulo, porque o sinal eu vou ter que verificar se foi uma expansão ou compressão. Eu pergunto, de 0,2 para 0,6, começa aqui e termina aqui, foi uma expansão ou compressão? Expansão. Por quê? Porque o volume aumentou. É só olhar, se for para a direita expande, se for para a esquerda comprime. Então eu já sei que o sinal do trabalho será positivo porque houve uma expansão do gás. Agora, pessoal, isso aqui é um trapézio. A área do trapézio, ou tu divide em duas partes, ou tu faz base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, ou altura sobre 2, é o mesmo. A base maior é 30, Bzão é 30. É um trapézio de lado, né? A base menor é 10. E a altura do trapézio, né? Gira ele aqui, Se ele tivesse de lado, ele seria algo assim, Seria algo assim. Mas eu girei e eu tenho ele de pé aqui. Então, a área vai ser o quê? Bzão, base maior 30 mais menor 10 sobre 2, vezes a altura aqui, o quê? De 0,2 a 0,6, eu tenho 0,4. Tem que cuidar. Newton por metro quadrado, tá? Sistema internacional, metro cúbico também. Então, a altura, 0,4. 30 mais 10 dá 40. 40, 0,4 sobre 2 dá 0,2. Isso aqui vai dar 40 vezes 0,2, 0,2 é 2 décimos, corta o 0,5 de baixo, a área deu 8. Se a área deu 8, o trabalho vai dar mais 8 joules. Por que mais? Porque eu ainda sei que é uma expansão, porque eu vi o volume aumentando. Beleza? Vamos para o número 6. Uma determinada quantidade de gás inicialmente a 100 Kelvin. 100 Kelvin. Então, estado A, 100 Kelvin. Detalhe, hein? Aqui tem um 10 na 5 Newton por metro quadrado. Cuida com isso. Passa pela transformação mostrada a seguir. Então, vai de A para B e depois de B para C. É perguntado assim, qual é a temperatura final do gás?
Então eu sei pressão e volume em A e eu quero saber a final. Então, nada tem a ver com trabalho aí, nada tem a ver. Tem a ver com o seguinte, ó, PA vezes VA por TA é igual a PB, não, o estado final é C, PC VC por TC. Tá? Eu tenho uma transformação gasosa. Tá? Então vale, não esqueçam as leis todas dos gases ideais. Então, pressão em A. Ó, eu leio no gráfico aqui, ó, 4. Então é 4. Não, é 4 vezes 10 na 5. Porque, ó, tudo que estiver nesse gráfico tem que acrescentar um 10 na 5. Malandragem, né? Então, volume. Volume em A, 1 metro cúbico. Sobre temperatura em A, ele me deu 100 Kelvin. Agora, pressão em C. Qual é a pressão lá em C? Ó, a pressão em C é 1. 1, o quê? Vezes 10 na 5, porque eu sempre tenho que colocar esse 10 na 5 aqui. Vezes volume em C. Volume em C é 6. 6 sobre a temperatura absoluta em C. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse 10 na 5 aqui com esse 10 na 5. Ó, esse TC que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Esse 100 que está dividindo, eu vou multiplicar aquele 6 lá. Então, eu vou ter 4TC é igual a 6 vezes 100, 600. Então, TC, temperatura em C, é 600 dividido por 4. 600 por 2 é 300. Por 2 de novo, 150. Então, a temperatura em C é 150 Kelvin. Está aí a temperatura em C. Esse é o item A. Agora nós vamos ao item B. O item B pede o trabalho realizado, qual o trabalho realizado pelo gás em toda a transformação. Pessoal, olha só, eu tenho duas partes da transformação. Eu tenho a transformação de A até B e de B até C. Então, se ele quer o trabalho total, né, para ir de A até C, eu tenho que saber o trabalho realizado pelo gás, então, é o trabalho na transformação AB somado com o trabalho na transformação BC. O detalhe é que a transformação AB é uma transformação a volume constante. Nota, AB é uma isocórica. A isocórica é aquela transformação em que não há variação de volume. Se não há variação de volume na transformação AB, não muda o volume, ele não expande nem comprime, na transformação AB não haverá trabalho. Ah, rápido, né? AB não há trabalho, não mudou o volume, não há trabalho, não há variação de volume, não há trabalho. Agora, a BC é uma isobárica, pressão constante. Ou eu faço a área, ou eu faço P ΔV, tanto faz. Notem que a transformação BC, que é a resposta do meu problema, a transformação BC, eu posso fazer o quê? P vezes ΔV, variação do volume. A variação do volume é de 1 para 6. Ó, ΔV é, então, ΔV é 5 metros cúbicos de variação. Agora tem que cuidar. A transformação BC, qual é a pressão? Qual é a pressão? Que é constante, é uma isobárica. Qual é a pressão? BC, olha aqui, ó. É quanto a pressão? 1? Não, 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, vezes ΔV, 5 metros cúbicos, está aí, matou a charada. A transformação BC terá 5, ó, aqui Pascal vezes metros cúbicos, 5 vezes 10 na 5, aqui vai dar 500 mil, né? 5 vezes 10 na 5 joules. Está aí o trabalho BC, que é o trabalho realizado pelo gás. Tá bom? Então a aula está encerrada. Agradeço aí a tua presença. Até a próxima aula. Aquele abraço.